Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. É hora de você pensar em você, na sua saúde, na sua família e como você pode desenvolver melhores hábitos que trarão benefícios para a sua saúde. Antes de começar qualquer coisa aqui no programa, eu quero convidar você para refletir sobre Salmo 84:11, que diz assim: O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Vale a pena ser fiel a Deus, Ele recompensa os seus esforços. No programa de hoje a gente vai falar sobre expectativa e realidade. Um assunto que a gente nunca tratou aqui, mas que merece a nossa atenção também. Às vezes a gente cria fantasia, ideia sobre uma coisa acontecer daquele jeito que a gente imaginou e quando aquilo não acontece, vem frustração, vem um sentimento de raiva, de diminuição. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Que tem também receita, olha só, a gente vai fazer aqui almôndega de quinoa. Quinoa foi considerado por muitos anos o alimento mais completo do mundo. Ainda hoje é considerado um excelente alimento e é pensando nisso que a gente vai fazer essa receita. Anota aí o que você vai precisar. Meia xícara de quinoa. E você pode usar qualquer tipo, tem aquela que é coloridinha, negra, essa que é só branquinha, qualquer uma tá valendo, tá? 2 xícaras de água, meia xícara de cenoura ralada, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, a gente já deixou de molho aqui, 1 colher de sopa de chia, meia cebola picadinha e alho poró, 1/3 de xícara de alho poró. E é claro, a gente sempre usa um pouquinho de óleo para refogar. E também nessa receita vai 1,5 xícaras de aveia, já vou pegar aqui. A aveia tá aqui. E aproveitando, quero apresentar para você que está assistindo a gente as nossas 2 convidadas de hoje. Vivian Pires, que é fisioterapeuta, osteopata. Eu já ia falar que era só osteopata, mas explicando melhor, né, Vivian? Uma especialidade da fisioterapia. Uma especialidade da fisioterapia. Por isso que tá aqui com a gente alguns programas falando sobre assuntos não só ligados à fisioterapia, mas ao ser humano em geral. E temos também a Vivian Araújo, que é psicóloga, coordenadora do curso de psicologia lá do NASP, Campus 1, em São Paulo. Obrigada pela participação. Obrigada a você, Tena. Expectativa e realidade. A gente nunca falou sobre isso aqui no Vida e Saúde. E eu acho que é importante falar porque talvez a falta de discernimento traga prejuízos, certamente, né? Acho não, certamente trazem prejuízos para a nossa saúde. O que seria a expectativa, Vivian? Então, é quando você espera que alguma coisa aconteça ou a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? E ter expectativa não é ruim, né? A expectativa move a gente para fazer as coisas na nossa vida. Sim. A questão é quando a expectativa é muito maior do que o que a gente tem da realidade. Porque a gente precisa ter essa noção da expectativa, daquilo que a gente espera, daquilo que se quer alcançar, mas a gente precisa estar sempre baseado em dados da realidade. Tá. Né? Decidi parar de fumar. E estou esperando que o processo seja rápido, fácil. Aí a coisa não acontece daquele jeito, eu já fico frustrada, fico angustiada, Que prejuízos, além desses imediatos, a expectativa errada pode trazer? Então, muitas expectativas, né, ou expectativas muito descoladas da realidade, podem trazer uma frustração muito grande. E constantes frustrações podem diminuir o valor que a gente dá para si mesmo. Porque se eu tenho uma expectativa muito alta e nunca consigo alcançar, daqui a pouco eu estou questionando a minha capacidade de conseguir alguma coisa ou não. E às vezes não é a minha capacidade que está em jogo, mas a expectativa que eu tenho a respeito daquilo. Entendi. Entendeu? Como é que a gente identifica e gerencia essas expectativas, então? Se você está dizendo que não é ruim ter expectativas. O que a gente precisa saber, a expectativa vai mover o nosso caminho. E aí a gente vai sempre contrabalanceando. Peraí, eu quero o quê da minha vida, né? Eu quero acabar com uma dor. Ela está relacionada ao quê? O que eu preciso para acabar com essa dor? Quanto tempo eu vou acabar com essa dor? Eu vou chegar para a Vivian e falar assim, olha, tô com uma dor há anos e eu vim aqui, você tem que resolver isso para mim já. Eu acho que isso não é possível. No consultório, Vivian? Muito comum.
Todo mundo quer a muito pílula comum. mágica. E eu acho que na era da informação ainda veio piorar isso daí, porque você pesquisa tudo na internet e você retém a informação que lhe agrada, né? Ou aquela experiência de que resolveu muito rápido, aquilo ali que funciona, é assim. Então você vai no profissional, seja lá qual for, você já vai com o que você acha que você tem, com o tempo que você acha que vai resolver aquilo ali. E, de certa forma, você quer que o outro faça por você. Então, assim, você tá indo atrás dele, não, porque ele vai resolver o meu problema. E aí gera uma frustração quando você já... por mais que você explique, né, que você tem ferramentas ali, que você vai trabalhar naquilo ali, que vai avaliar corretamente. Se em algum momento você chega para o paciente, porque é o caso dele, que ele precisa rever algumas coisas que todo mundo já sabe, mas que ele relegou por anos, como, por exemplo, o estilo de vida saudável, isso gera uma frustração muito grande. Não, mas é porque eu li que o que você faz é algo rápido. De fato, traz uma avaliação diferente de outros profissionais. Como cada profissional vai enxergar o problema de uma forma diferente. Mas nem sempre é o que o paciente espera, né? Aquela coisa mágica. A gente está pensando, assim, em situações até corriqueiras e que não tem, assim, uma mudança... talvez assim, muito significativa na vida. Mas, por exemplo, vamos pensar numa mãe esperando um bebê. E a expectativa em torno daquilo. Ou uma pessoa que está desempregada há um bom tempo na expectativa de uma resposta de um trabalho que foi feito em uma entrevista. Como é que a gente faz para construir expectativas que sejam mais realistas, Vivian? Então, a expectativa, por exemplo, de uma mãe esperando um bebê, ela é extremamente positiva. Porque é a partir daí que eu vou colocar o meu sentimento naquela criança, que eu vou mobilizar minha energia, construir condições para eu dar aquilo que eu acredito que é importante para aquela criança. Então, eu vou construindo a partir dessa expectativa. Ou se é uma questão de desemprego e eu tenho essa expectativa... Olha, tá difícil, mas espera aí, será que eu não posso me qualificar melhor? Eu tenho condição, porque eu espero um trabalho melhor, então eu posso me especializar em alguma questão e aí eu me responsabilizo por dar conta daquela expectativa também. Porque às vezes eu coloco aquela expectativa como só fosse do outro. O outro tem que alcançar a minha expectativa, né? Ou tem que atingir a minha expectativa. Ou a empresa tem que dar o trabalho que eu mereço. Ou não eu desenvolver as habilidades que a empresa precisa, ou que eu possa crescer a partir daí. Sabe que um dia, recentemente chegou no consultório uma pessoa que estava evoluindo muito bem no tratamento, mas aí eu percebi que alguma coisa não estava legal, estava tudo equilibrado e de repente desequilibrou. Procurei, né, na minha área o que seria, não achei nada assim muito diferente. E aí ela começou a se abrir, não, porque eu tô passando por alguns problemas. Não cabe a mim resolver, né, lidar com essa parte. E ela também não quis se abrir, enfim. Eu só nem permiti também que ela se abrisse tanto assim, porque eu não poderia ajudá-la, né? Mas eu falei assim, não tem como mesmo resolver isso? Ela falou, não, o problema não é meu, é de próximo a mim. Do terceiro. Então eu falei assim, então já que você não é parte da solução, não é a parte do problema, então tenta mudar a sua perspectiva, porque isso tá te fazendo mal. Então, a expectativa também do outro melhorar, porque isso vai melhorar a minha vida. Nossa, se ele ficar bom, eu também vou ficar bom. Então, não é só pro indivíduo, mexe com todos que estiverem ao redor. Agora, a Vivian disse uma coisa muito interessante aqui, que é que você espera que o outro faça, você espera que vai alcançar determinada coisa, e enquanto isso não está desenvolvendo habilidades. Tem uma grande diferença. A expectativa que a gente espera do outro... ela é até, de certa forma, um pouco egoísta. E acaba gerando uma sensação de frustração fatal. Ou cruel, às vezes. Cruel. Porque, às vezes, algumas mães têm umas expectativas para as crianças, assim, que você fala, coitada dessa criança. Né? Porque a criança tem que... exemplo. A criança tem que andar rápido, ela tem que falar rápido, tem que contar, e não pode ser só em português, tem que ser português, inglês, tudo isso antes dos 2 anos de idade. E a gente sabe que cada um se desenvolve de um jeito, né? Às vezes quem tem mais de um filho sabe, cada um começou a andar com uma idade, começou a falar com outra, mas se você vai naquela pressão, a gente pode inclusive inibir o desenvolvimento de uma criança por conta de uma expectativa que é sua e que você não está a realidade do outro. Às vezes a mãe pode até tentar controlar, mas os outros também estão tão acelerados que começam a questionar. Às vezes ela até conseguiu entender que cada criança tem seu ritmo, mas os aí outros vem a vizinha ao redor, no playground, aí vem a vovó. Nossa, mas eu acho que
que tem alguma coisa diferente, mas eu não devia já estar nessa fase. E aí gera uma... A mãe vive na intenção, angústia. Ó, as mães são sempre responsabilizadas por um monte sempre, de coisa. Vivian, sempre. Ó, tô com a expectativa de que essa almôndega vai render, vai ser boa. E tô empenhada para fazer ela realmente ser saborosa. Gente, é o seguinte, para iniciar aqui nossa receita, enquanto a gente desenvolve a nossa conversa, a gente vai refogar a cebola e o alho poró agora, mas a quinoa, ela tem que ficar de molho na água quente por um pouquinho. Essa nossa aqui tá bem úmida. A quinoa, ela não é difícil de cozinhar, ela é molinha, mas ela precisa ficar de molho na água quente para ela tirar um pouquinho do sabor que talvez você não queira sentir. Então a gente vai refogar o alho e a cebola. 2 horas de demolho da quinoa já são suficientes, tá? Cebola, alho poró. Alho poró deixa tudo mais saboroso. A quinoa, tudo refogadinho aqui agora. Vou dar só uma refogada aqui primeiro, antes de adicionar a quinoa e a cenoura ralada. Bom, vamos pensar na questão da realidade agora. Vamos partir. Às vezes a gente cria a expectativa e a realidade vai ser bem diferente daquela expectativa. A realidade muitas vezes é dura com a gente. Como no caso de um bebê que não aconteceu, uma gravidez que não vem. Como é que a gente lida com essa situação? Então, a gente vai ter que procurar algum tipo de recurso com a gente para conseguir lidar com essa frustração. O mundo hoje está muito cruel. A gente hoje não sabe exatamente o que é realidade. Por conta das questões virtuais, das redes sociais, a gente tem gente que só viaja para lugar fantástico, que está sempre feliz, comendo comidas fantásticas e com famílias perfeitas. E aí, como é que a gente consegue dar conta disso? Ninguém expõe aquilo que não dá conta. E aí a gente vive, parece que pessoas que não são pessoas, que não erram, que não se frustram. E aí, e a gente, nessa geração agora, se desenvolvendo, ou com as redes sociais, né, tendo intermédio para a realidade, porque algumas crianças ou adolescentes não saem dessa situação. Virtual. E aí a gente não sabe como lidar com esse tipo de situação, não aprende a ter esse tipo de habilidade, acaba se frustrando mais e acaba ficando mais doente, né, adoecendo cada vez mais a si e a família algumas vezes. Cruel, hein? Sim, muito difícil. Ó, vou colocar agora a cenoura raladinha. Vou adicionar também a quinoa, que a gente deixou de molho e escorreu. Um pouco de sal e a água. E é a hora de deixar essa quinoa cozinhar. Ela vai cozinhar mais ou menos 20 minutos, dependendo aí do seu fogo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até ela ficar macia. São 2 xícaras de água e nesse momento aqui a cenoura vai liberar aroma, o alho poró vai liberar também o seu sabor, a cebola. Você tá com dúvida? Não, tá com cheirinho bom já. Já tá com cheirinho bom? Sentindo. Vocês estão com boas expectativas para nossa almôndega? Opa! Vou colocar sal. Um pouquinho de sal para deixar cozinhar. Agora é bem parecido com o processo de cozimento do arroz. Ela ferve e quase seca até ficar boa. Perfeito. Agora eu queria saber o seguinte: as expectativas estão ligadas também muito à imaginação, referências que a gente tem. Você citou aí a realidade virtual, né? Então, às vezes, a gente cria as expectativas baseado naquilo que está alimentando a nossa alma, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste na TV. Como que a gente faz, então, para alinhar um pouquinho o que a gente alimenta a alma com que as possibilidades que a gente tem, de fato? O que a gente sempre precisa fazer é muito diversificar estímulo. Se a gente faz sempre, só tem um meio de buscar informação, né? Se eu só fico dentro do apartamento, se eu não saio para ver as pessoas na rua... Só fica na internet. Só fico na internet, eu vou ficando pobre de recurso para lidar com esse tipo de situação. E vou cada vez imaginando mais e concretizando menos. Fantasia. Fantasio mais.
né? Então, se eu vou dando conta de andar pela rua, de ver o que é fácil, o que é difícil, o que é fácil para mim, o que é difícil com o outro, eu vou convivendo com o outro, eu vou vendo que temos características diferentes, eu vou criando recursos para lidar com esse tipo de situação. Mas se eu fico sempre, ou assim, sempre dentro das mesmas coisas que eu gosto, né? A gente vai ficando mais intolerante, inclusive. Porque quando você precisa se colocar no lugar do outro também, né? Eu percebo que falta bastante isso. É um fator que ajuda a trazer para a realidade, porque nossa, você às vezes está sendo muito exigente com aquela pessoa que está te oferecendo o serviço, mas será que você teria as habilidades necessárias que você está exigindo que o outro tenha? Será que você tem essa habilidade ou você teria a disponibilidade de ter? E se você estivesse no lugar dele, como é que você se comportaria? Então, assim, você se colocar no lugar do outro também traz um pouquinho dessa noção de realidade e você passa a diminuir suas expectativas ou pelo menos se frustrar menos quando não alcança. Agora, por outro lado, a gente precisa também criar expectativas até, vamos falar dos sonhos, dos objetivos da vida. São importantes também. Sim. A gente precisa sonhar, planejar, buscar, ter aquela meta. São eles que nos movem, né? A sermos pessoas diferentes, a conquistarmos coisas diferentes, né? Se a gente não tiver expectativa nenhuma, a gente estaciona, né? E vida é movimento. É desenvolvimento. Inclusive, por exemplo, pensando aí na terceira idade, né? Tem muita gente que se aposenta e fala, agora não vou fazer mais nada da vida. Quero ficar em casa e de fato faz isso, mas parece que aquela pessoa realmente, ela... Sabe o que eu vejo, assim, em alguns casos dessas pessoas? De dois grupos de pessoas, dessas, dos aposentados, e de mãe de primeira viagem. Então, assim, parece que esses aposentados, não todos, né? Mas algumas pessoas sofrem mais quando não tiveram oportunidade de entrar em contato com aposentados ou pessoas que pararam de trabalhar. E qual foi essa realidade deles? O que eles sentiram? Então você já cria, poxa, mas com fulano foi assim, mas será como é? Então você já vai se preparando para as adversidades, né? Então assim, nessa questão da maternidade, então, para mim foi muito marcante. Porque antes de ter filho, eu tive contato com muitas mães e fui vendo as diferentes situações. Então, para muita gente, por exemplo, a amamentação seja, né, foi aquele problema. Então, eu já vi tantos problemas que eu já fiquei, eu não sonhei muito aquela coisa, ai, que vai ser fácil, não. Mas também não fiquei assim, ai, vai ser dolorido. Não, então tá bom, o que fulano usou, o que foi... Então, a gente vai captando essas informações e isso te ajuda um pouco mais. Isso te traz para a realidade. Te dá condições ferramentas, de se né? preparar para enfrentar isso, né? Por exemplo, na questão com o aposentado, a gente também precisa lidar, porque quanto mais realidades eu conheço, eu posso fazer as minhas escolhas. Sim. Porque hoje o mercado vive, né? A gente vive de uma imagem do aposentado que está viajando, que está feliz, que faz atividade física. Que tem plenitude. E isso é plenitude para alguns. Que tem horário para tudo, que tá livre, que não tem o que fazer. Ainda tem esse lado. Mas que para alguns, o sonho de aposentadoria deles é não ter horário. É ficar em casa, lendo livro, né? Cuidando das coisas dele, não viajando o tempo inteiro. De criar uma rotina de coisas prazerosas, que, né, por conta da vida não pode ser feito. Eu acabei trazendo o tema do aposentado, mas é que eu ia mencionar que existem outros aposentados que já mudam a atividade. Eu conversei essa semana com um senhor jovem ainda dizendo, olha, o ano que vem me aposento e aí eu quero trabalhar com culinária, aulas de culinária, achei máxima, aulas de culinária saudável para pessoas de baixa renda. Quer dizer, ele vai mudar a atividade, ele vai ter flexibilidade nos horários, na agenda, mas vai estar se sentindo útil e feliz. Eu acho que isso é muito bom. Ele está criando uma expectativa. É claro que a realidade vai ser a realidade dele, eu não sei o que vai ser. Ó, vamos ver junto agora uma matéria, uma conversa com as pessoas na rua para saber como que elas lidam com essa expectativa versus realidade. Todo mundo faz planos e, é claro, cria diversas expectativas. Mas será que elas sempre se realizam? Pois é, nem sempre a realidade e a expectativa andam de mãos dadas. Por isso que hoje nós viemos conversar com as pessoas para ver se elas já se decepcionaram alguma vez na vida. Você alguma vez na vida já criou expectativa? Várias, inúmeras vezes. Ah, sim, claro. Quais? Muitas.
Primeiro, a expectativa de que profissão você vai seguir, não é verdade? Segundo, com quem você vai se casar, quantos filhos você vai ter, como que você vai ser útil perante a sociedade, né? Como você pode agradar alguém numa fase em que estamos vivendo com o país com tanta dificuldade, né? Como a gente pode ser útil de alguma forma. Então, são expectativas que a gente está sempre criando e tentando. Eu sou apaixonado por música, né? Então sempre quis ser músico, corri atrás demais desse sonho, e em paralelo ao futebol também. Então eu já passei por alguns testes, né, em clubes assim, e são 2 sonhos que eu carrego até hoje, né? Já se decepcionou com eles? Já sim, com certeza. Várias vezes. Com certeza, acho que toda expectativa a gente cria como a gente gostaria que fosse, mas dificilmente acontece. Sim, às vezes acontece alguns imprevistos em relação a dinheiro, ou em relação a um problema que você tem que resolver antes de conquistar um sonho, enfim, isso. É a mesma coisa. Vocês acham hoje as pessoas elas criam muitas expectativas? Você acha que isso é importante ou a gente deveria ter mais o pé no chão para se preparar melhor para não se decepcionar? Eu acho que a decepção às vezes faz parte de um crescimento, do amadurecimento, mas você ter os pés no chão e saber as coisas que você quer fazer é muito mais importante do que você ir de peito aberto sem nem saber quais as consequências. Esperam de alguma coisa, de tudo. Principalmente da outra pessoa, né? Já aposta no outro e o outro só decepciona. Também quem vai dar crédito pro outro, tem que acreditar em si mesmo. Acho que se não criar expectativa, acho que ninguém vai buscar o que quer, né? Então, a expectativa que faz a gente ir atrás do que a gente quer. Olha aí, diferentes opiniões. Uma das pessoas disse aqui, Vivian, que a frustração, uma expectativa que não foi atingida, ela traz crescimento. A gente vai amadurecendo dessa maneira e vai aprendendo a dosar a expectativa que a gente tem em relação a alguma coisa que a gente quer muito. E a gente pode se preparar, inclusive, para uma expectativa que não se realiza. Se eu estou baseada na realidade, eu tenho condições de criar outras alternativas. Por exemplo, às vezes é muito comum aqui no nosso país muitas crianças quererem ser jogadoras de futebol. Como o menino citou ali. Né? E aí, tá bom, eu posso tentar ser jogador de futebol, mas a gente sabe que Neymar, por exemplo, existe um. E aí a gente fica buscando ser só esse tipo de pessoa. E se eu não for? Que outras coisas eu posso ser? Que outras profissões eu posso fazer? Eu não preciso desistir de um em detrimento do outro, mas eu tenho que ampliar minhas possibilidades para eu ter condição de ter uma vida satisfatória. E quanta coisa boa já nos surgiu no mundo a partir de outras que não deram tão certo assim, né? Sim. Ó, gente, só para mostrar, a nossa quinoa tá quase pronta. Quando ela estiver nesse ponto aqui, que ela já tá cozida, eu acabei de jogar umas folhinhas de hortelã aqui e agora eu vou adicionar a aveia, a farinha de linhaça, que já está de molho, ela vai dar liga para a nossa receita. A chia, também de molho. E a aveia. E aí a gente já pode esperar esfriar para eu modelar essa receita. Vou até desligar aqui. E adicionar a aveia só para você ver o ponto que essa mistura precisa ter para formarem as bolinhas. Então são 1,5 xícaras de aveia que a gente vai colocar, tá? Ih, não vai caber aqui, vamos virar. Me ajuda? Vamos mudar. Não, vou pegar outra xícara menor aqui, que é meia, e ela cabe aqui, a gente consegue medir. Então vai 1,5 xícaras, a aveia ela absorve, então ela às vezes engana numa receita. Ah, parece que tá mole. Tenha fé que ela vai absorver, ó. 1,5 xícaras, então. A gente vai mexer, já experimenta o sal, se tá bom. Gosto de almôndega, que é um prato que dá para ser feito com antecedência. A gente pode fazer no dia anterior, ou até num domingão, aí quando a gente tem mais tempo. Ó, então mais ou menos assim, só que a gente vai agora deixar esfriar para poder modelar. Parece que tá mole, mas a produção adiantou o processo aqui, deixou... Aqui, ó, como é que ela fica depois de fria. A gente vai simplesmente pegar, vou untar, essa aqui também já tá untada, uma assadeira e moldar bolinhas.
Só isso. Essa parte dá pra fazer com a criançada, dá pra se divertir. Leva o Brian pra cozinha, tá, Vivian? Bolinhas grandinhas ou maiores também dá certo, tá? Não quero essa massa muito dura, porque eu quero uma almôndega que seja macia. Vou fazer essa daqui. Aí a gente vai levar isso aqui pro forno por aproximadamente 25 minutos, ou até dar uma leve dourada. Só mais uma aqui para vocês verem. A minha tá pequenininha, dá para ser um pouco maior. E eu sempre adorei ir para a cozinha com a minha mãe, fazer essa parte divertida. Desenvolvendo algumas habilidades, Habilidades. Na educação de filhos a gente vê muito esse lance de meu filho é o mais esperto da turma, ou a menina é a mais bonita da sala. Esse tipo de elogio não está estimulando a habilidade, está estimulando uma característica que é, às vezes, inerente, né? Que controle você tem sobre a beleza de alguém, né? Não ser o asseio, mas... Olha, a almôndega está pronta. A gente já colocou uma aqui, deixou prontinha. Vamos provar, gente? Vamos lá? Vamos ver se a nossa expectativa vai atender aqui. Olha, a gente fez um arroz para acompanhar. Vocês fiquem à vontade. Eu vou servir. Vou colocar duas para você, Vivian. Eu sei que você gosta. Obrigada. Eu sei que você gosta de almôndega. Você falou que gosta de tudo com... eu gosto. Com ressalva somente para o quê mesmo? Piqui, né? Piqui. Quer arrozinho também? Quero. Um arroz com espinafre. Deixa eu pôr para você também. Podem provar e me digam o que vocês acham, se atendeu às expectativas aí. E você que está assistindo a gente, não esquece não. A receita está lá no nosso blog, pode pegar a hora que quiser e não esquece de compartilhar, tá? Bom. O cheiro tá bom. Tá muito bom. Vamos ver a textura. Boa também aqui. Macia, tá crocantezinha por fora e macia por dentro. Muito boa. O que você achou? Delícia. São inúmeras as possibilidades. Você pode comer com molho, pode fazer um hambúrguer se quiser comer com pão. Ou um prato especial do almoço. Tá muito boa. Macio, leve. A sensação que dá é leveza na boca. Gostei também. Quero agradecer a participação de vocês mais uma vez no Vida e Saúde. As portas estão abertas e vai ter sempre receitinha esperando vocês, viu? Muito obrigada. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.